Oi, oi, seja muito bem-vindo a H+. No vídeo de hoje eu vou te contar todas as estratégias que a gente aplicou nesse escritório de advocacia aqui em São Paulo. Nosso objetivo com a neuroarquitetura, que é a base do nosso trabalho aqui, é aumentar a percepção de valor dos advogados, enfim, de quem a gente atende, para que eles possam cobrar mais pelo mesmo produto entregue. E tudo isso a gente faz com muita estratégia, que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Então fica por aqui se você quer saber todos esses segredos e já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa o seu like também, que é super importante. Eu sou a Carol Ismanioto, arquiteta responsável aqui pelo H+ Arquitetura, onde a gente faz projetos para o Brasil inteiro justamente com a nossa técnica de neuroarquitetura de experiências 4H+, o método que a gente desenvolveu por aqui. Se quer saber todos esses detalhes, então acompanha a gente até o final, que tenho certeza que você vai gostar. Vou começar do começo, né? Como que a gente recebeu essa sala comercial aqui? Essa sala fica num prédio comercial em São Paulo e, na verdade, são duas salas, né? O cliente ele alugou duas salas e integrou. Ela já estava integrada e tudo mais, mas eram duas salas. Isso é importante porque eu vou te mostrar algumas coisas ali de acesso. Olha aqui na minha tela como que tava essa sala, né? Como que a gente recebeu. Então, o que acontece? Eram duas salas e cada sala tem um bloco hidráulico, que a gente chama, né? Que é um ponto de banheiro, um ponto de água e esgoto ali, talvez para uma copinha. Então, aqui a gente tem esse, que é dessa sala, e daquela outra sala ali. Essas divisórias de vidro, tudo isso a gente tirou, porque não faz sentido com o layout que a gente propôs aqui para esse cliente, que é o que funcionava para ele. E aí, aqui, a gente tinha esse piso. O piso a gente não mudou. O cliente estava com super pressa para se mudar, estava pagando 2 aluguéis, aquela coisa toda. Então a gente precisou fazer um projeto super rápido aqui para ele, para atender as necessidades. Mas isso que foi legal, mesmo ele sabendo que precisava fazer um negócio rápido, ágil, foi o caminho que ele procurou do planejamento. Muita gente quando, né, eu preciso me mudar logo, não sei o que e tal, e vai direto para a obra, isso acaba atrasando. Ou seja, fica lá 2, 3 meses de obra, não fica no resultado legal, gasta uma grana pra caramba e não faz o menor sentido, porque daí depois o resultado não fica interessante, gastou dinheiro à toa e o tempo, né, no todo acabou sendo o mesmo se ainda tivesse um projeto. Então, esse cliente entendeu a importância do planejamento, ele é um advogado, preza, né, por um serviço personalizado, então ele nos procurou para isso. Aqui a gente já tinha gesso, alguns pontos de ar-condicionado e tudo mais, mas tá vendo que esses pontos de iluminação aqui, eles estão muito genéricos, ou seja, iluminação é uma coisa que a gente pensa com o todo. Então, quando a gente cria o projeto, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, a primeira coisa que a gente faz é pensar o ambiente, construir o ambiente aqui na realidade virtual, né? Aqui no 3D ainda. Por quê? Já tive clientes que me chamaram, né, na obra e falaram: Carol, agora eu tô na fase de gesso e iluminação, vem cá ver pra gente fazer o projeto de iluminação. E aí eu falo pra eles: gente, o planejamento, ele não é enquanto a obra está andando, ele é antes. Então a gente vê um todo antes e depois esses processos de obra, essas etapas de obra acontecem. Aí sim, entra o gesso, entra a iluminação, entra tudo que precisa acontecer numa cadência correta, num passo a passo correto, só que o todo já foi pensado. Não existe isso de chegar na obra e falar: põe uma luminária aqui, uma ali, se eu não sei como é que é esse layout, se eu não sei como é que é esse interior, se eu não sei qual que é a textura de uma parede, se a gente vai realçar aquela parede ou não, se ali vai ter uma escultura, um quadro ou não. Então, esse pensar o todo é antes, que foi o que a gente fez aqui. Então, deu pra entender como que tava essa sala comercial, né? Ela tava bem acabadinha, então assim, uma das coisas que a gente faz também é ajudar os clientes a escolherem as salas comerciais. Esse aqui ele já tinha escolhido, mas saber, né, como que tá as paredes e tudo mais, porque senão a gente tem que gastar mais dinheiro arrumando o que já era pra ter vindo pronto do que a gente colocando realmente o que o cliente quer. Então, a sala comercial tava assim. E aí, a gente desenvolveu então a planta, é a primeira etapa, é onde a gente vai distribuir a quantidade de ambientes que o cliente precisa. Nesse caso aqui, ele nos passou que ele precisava de uma recepção, uma área para os funcionários, né, para os outros advogados, uma sala de reunião e a sala dele. Ele é um advogado que trabalha, né, com clientes de altíssimo ticket, então ele precisava passar essa imponência, essa importância. Ele estava numa salinha de 40 metros quadrados ali, com uma mesa que não trazia todas as estratégias de neuroarquitetura que vai passar essa percepção de valor. Então ele nos procurou justamente para isso. Então, olhando aqui na planta, como que funciona, né? Aqui é a entrada principal, onde a gente deixou essa recepção, aqui fica a recepcionista. Lembra daqueles dois blocos que eu falei ali da imagem? Olha só, eles estão aqui, porque são os dois blocos hidráulicos que a gente tem. Então, para cá ficou o banheiro para a recepção, aqui a área da recepcionista, que ela tem acesso separado aqui para o corredor, ou seja, ela não precisa sair aqui na frente dos clientes para ter acesso a toda a parte de trás, né, do escritório. E aqui ficou daí o acesso dos clientes, de quem quiser acessar aqui de forma tradicional, tá? Pra cá, então, a gente tem a área dos funcionários, então ficaram aqui as mesas dos funcionários, nós temos 2, 4, 6, 8, 10 pessoas trabalhando aqui, mais o administrativo.
Aqui ficou uma estante para o administrativo, aqui a copinha para os funcionários, um banheiro para eles e aqui o corredor, né, que liga, que acessa tudo isso. Para cá ficou a sala de reuniões, e essa sala de reuniões tem muitas estratégias de neuroarquitetura que eu preciso te contar, porque faz toda a diferença lá no resultado final desse cliente, no faturamento dele, então isso ajuda muito. E para cá, praticamente uma sala inteira ficou só para ele, que é a sala dele. E essa sala, lembra que eu falei que eram 2 salas que estavam interligadas? Ela tem um acesso independente, então ele não precisa passar aqui na frente dos clientes para acessar a sala dele se ele quiser. Nem todos os clientes ele atende os casos mais especiais. Então, se algum advogado precisa vir aqui e fazer alguma reunião aqui, ele não precisa estar passando ali na frente. Então, a gente entende, né, que existe essa separação, até pensando no plano de negócio dele. Tem coisas que ele não precisa ficar fazendo tudo, ele não precisa atender todas as questões de cada cliente. Ele tem a equipe justamente para auxiliar ele nessas questões. Então, ele pode ter aqui o acesso independente dele. Eu já vi muito empresário, né, ficar um pouco inibido até de entrar na própria empresa por conta de não ter esse acesso. Então, aqui foi muito legal deixar assim. Aqui na sala dele, né, então acessa por aqui pelo corredor, se o cliente vem por aqui, né, não precisa o cliente sair para fora e vir por aqui, não. Acessa por aqui, passa pela recepção, tudo certinho. Tem já essa primeira experiência ali no espaço, o espaço ele já passa essa mensagem, porque quando a gente fala de pessoa, né, de imagem pessoal ou de imagem arquitetônica, a gente está falando de uma percepção, de uma conclusão que a gente tira em menos de 6 segundos. Ou seja, a gente tem 6 segundos para passar uma boa impressão de que esse advogado aqui, ele realmente é bom. Claro que tem toda a parte de vestimenta, fala, a parte técnica e tudo mais, mas em menos de 6 segundos a gente já tira a conclusão de um espaço se a gente vai pedir aquele descontinho ou não. E aqui com certeza os clientes não pedem desconto porque isso passa uma mensagem de altíssimo padrão e de uma credibilidade que era o que ele queria aqui. E aqui então na sala dele a gente tem a mesinha de estudo deles, um lounge, né? Então outra coisa que a gente conversou foi essa conexão com o cliente que não precisa ser sempre através de uma mesa. A mesa ela acaba separando, né? Então eu tô aqui, tem algo entre a gente e tem você do outro lado. Essa mesa acaba separando. Se ela não tá bem pensada, ela é útil, né? Muitas vezes é útil, precisa deixar computador, coisas do tipo. Mas se ela não for muito bem pensada, ela pode fazer com que a negociação seja um pouco mais fria e mais difícil. Então aqui a gente tem esse lounge para ficar uma coisa um pouco mais reservada, até para virar cenário de vídeos, né? Para que ele possa fazer esse conteúdo nas redes sociais. E hoje em dia as redes sociais fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Às vezes os clientes não vão até o escritório, enfim, a gente mesmo atende o Brasil inteiro de forma online, só que o nosso espaço físico passa uma mensagem. Do jeito que eu tô aqui, essas texturas, esses materiais, tudo isso aqui, esses elementos que estão atrás representam algo para você de criatividade, de conexão, de linhas, de desenho, de materiais, porque é muito que o nosso escritório trabalha. E aqui a gente também pensou nisso para que ele possa, né, chegar com essa mensagem a mais pessoas, mas que o espaço físico ajude a comunicar isso. E para cá a gente tem a mesa dele em si, é uma mesa gigante, aqui uma área de adega e mais alguns segredinhos, e aqui ficou toda uma estande fora que a gente criou, e eu vou te mostrar melhor no 3D porque tem várias questões ali. Outra coisa que a gente tem que prestar muito atenção é a parte técnica, ou seja, as máquinas de ar-condicionado, elas ficam aqui atrás, tá vendo? E aí fica muito estranho, né? Se daqui eu tô trabalhando, ou daqui eu tô numa reunião, fico vendo máquina de ar-condicionado, não tenho a menor noção, não tem a menor condição. Então, dessa forma, a gente criou algumas floreiras aqui para dar uma barrada nessa visual, até porque a vista deles é uma vista muito bonita da selva de São Paulo, mas a parte ali de baixo tá, então, bloqueada por conta dessa vegetação e que foi uma ótima estratégia. Vamos pro 3D, então, onde a gente vai conseguir ver tudo bem certinho? Olha só, aqui a gente tá no 3D, essa aqui é uma das formas que a gente entrega para os nossos clientes, os projetos, para eles conseguirem ver tudo bem certinho, imaginarem como que vai ficar, olhar para cima, olhar para baixo. É realmente algo bem imersivo, né? E aqui eu vou começar te contando as estratégias que a gente fez. Essa é a porta de entrada. Aqui a gente tem a recepção, então. E aí ele sempre pediu pra gente, olha, eu quero algo imponente, eu quero mostrar pro meu cliente que ele está muito seguro aqui e que a gente tem, realmente, a gente não é o mais baratinho do mercado, porque a gente vai resolver a vida dele, a gente vai resolver o problema que ele nos trouxe aqui, porque advogado é assim, né? Até tem uma conhecida que ela é advogada, ela fala, Carol, as pessoas te procuram porque elas querem realizar um sonho, elas querem faturar mais na empresa, eles estão num momento bom. Quando me procuram é sempre quando tá com alguma bucha pra resolver. Eu falei, ossos do ofício, né? Acontece. Conhecendo essa mensagem que ele queria passar, a gente começou a trabalhar com os materiais, com as texturas, com as cores e com as formas também. Tudo isso para passar uma mensagem de segurança e credibilidade pro cliente dele. Então, por exemplo,
Aqui, né, a gente tem a área de recepção, a gente trabalha muito com cinza e muito com preto, porque isso traz, né, é uma base neurológica que esses elementos nos trazem solidez, eles remetem a essa questão de solidez. Então, a gente consegue trazer isso para o cliente, ao mesmo tempo que a gente não pode assustar ele. Então, em pontos estratégicos, a gente traz essa parte da madeira. Aqui é onde fica a recepcionista, lembra daquela porta que eu falei que tem acesso para ela direto? É essa porta aqui que está camuflada nesse painel como um todo aqui. Então, não fica aquelas portinhas. Isso também é algo que a gente consegue trazer uma unidade visual e, de novo, passa uma sensação de segurança, de solidez para esse cliente. Porque se for só ali o loginho dele e duas portinhas do lado, ia ficar estranho. Então, quando eu faço essa unidade desse painel, fica muito mais interessante. E aí, aqui, a gente trabalhou, então, com esse painel que daí dá acesso para as duas portas. A parte das poltronas, né, de recepção, as formas dela, por serem arredondadas, te abraçarem, te deixam mais seguros. Então, a gente não colocou aqui uma cadeira de plástico, não colocamos aqui alguma coisa que deixe o cliente desconfortável. Ele está indo resolver um problema. Então, ele precisa, nesse primeiro momento, já se sentir acolhido, sentir que esse advogado vai resolver o problema da vida dele. Pra cá, então, a gente tem essa parede verde, de novo a conexão com a natureza, dentro do que for possível, para fazer com que essa pessoa fique um pouco mais tranquila. Esse projeto é bem desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar essa solidez, essa credibilidade, a gente não pode assustar o cliente. Então, dessa forma, a gente colocou a parte de vegetação de uma forma muito estratégica. E esse vidrão aqui foi até um dos pedidos do cliente, a gente conversou com ele em relação a isso, o quanto passa credibilidade para o cliente ele sentar aqui e ver que, opa, não é só o advogado principal que vai me atender, tem todo um time por aqui. Porque lembra lá na planta? Não necessariamente o cliente vai ver isso quando ele estiver passando pelo corredor. Essa é uma outra estratégia que a gente também faz. Até aqui no escritório é assim. O cliente entra pela parte da nossa produção, então todos os computadores, os arquitetos ficam ali, ele vê, então ele passa por ali e vê primeiro todo o nosso time para daí ter acesso à sala de reunião. Isso quando a gente projetou foi de forma estratégica, a gente poderia ter invertido, o cliente chega já na sala de reunião. Não, a gente quis mostrar para ele que é todo um time que vai atender ele, que não é só a Carol, só as coordenadoras de projeto, é realmente um time que vai fazer essa realização do sonho. E aqui foi a mesma coisa. Então, esse vidrão aqui, ele é bem intencional. E aí, a gente coloca logo, a gente coloca aqui essa parte de estante para começar a colocar objetos que vão remeter e que vão ajudar nessa conexão. Essa estante aqui, lembra dela que ela vai se repetir em algum outro lugar. Vamos ver se você vai lembrar depois. Para cá, a gente tem um lavabo. E assim, gente, a gente tinha também um valor um pouco reduzido para colocar aqui. Não é um valor baixo, mas também a gente precisa otimizar. Então, eram 200 mil reais que a gente precisava deixar isso aqui organizado, mas tudo isso incluindo construção de paredes novas, elétrica, mobiliário, marcenaria. Então, a gente teve que dar uma balanceada aqui nesse orçamento, tá? Para chegar nesse resultado elegante que ele queria. Então, a gente colocou essas pedras mais pretas, enfim, fez aqui uma nova distribuição, uma parte de texturas, né, nessa parede. E o lavabo ficou assim. Então, é um lavabo que passa a imponência, mas não é o centro das atenções aqui. Bom, a gente saindo, a gente vai entrar, então, nessa parte do corredor. E o corredor, ele é, de novo, uma experiência sensorial. Eu adoro fazer corredores com experiência sensorial. A gente fez o da Anima também. Olha esse corredor aqui, que coisa mais gostosa. É uma clínica de fisioterapia, de recuperação e tudo mais. Então, fez todo sentido. Mas esse corredor aqui, a gente precisava, de novo, mostrar para esse cliente que ele estava seguro. Então, esses quadrados fechados, eles mostram essa segurança e também essas palavras que a gente foi colocando. Então, transparência, confiança, tudo que o cliente vai sentir ao ter conexão, ao contratar o serviço desse advogado. Então, a gente pensou tudo isso de uma forma bem estratégica. Bom, vocês querem ir para a sala? Vamos para a sala da equipe, depois a gente vai para a sala de reunião e, por último, daí a sala do advogado. Já a sala de equipe, a gente, além de pensar nessa questão de trazer essa credibilidade e tudo mais até para os funcionários, o foco principal é trazer produtividade. Então, a gente não pode ter muitas distrações, não pode ter nada do tipo que aqui é uma sala de produção mesmo, né? As pessoas precisam produzir com a melhor capacidade delas. Então, aqui, a gente trabalhou de novo com a linguagem do escritório, não é uma coisa que totalmente destoa, né, da linguagem do escritório. Tentamos colocar um pouco de vegetação, porque isso traz um pouco mais de calmaria para quem tá projetando. Aqui no escritório mesmo, ó, eu tenho uma jiboia aqui. Gente, jiboia é super fácil de cuidar, tá? Quem fala que não quer vegetação natural na casa, no escritório, enfim, é porque não conhece as espécies certas. Essa aqui é a coisa mais fácil do mundo pra cuidar. A moça que nos ajuda aqui, uma vez por semana ou a cada 15 dias que ela dá uma olhada. Então é bem, bem tranquilo. E aí, essa parte da natureza dentro de um escritório, ainda mais de advocacia, que fica o dia inteiro na frente do computador,
que lida com o problema o tempo todo, essa conexão faz baixar o nível de cortisol e a gente ficar um pouco mais relaxado, dentro do que é necessário aqui. Mas sabe quando se a gente fica numa coisa que te estimula o tempo todo, com certeza os resultados aqui não seriam tão interessantes. E aí a gente repetiu a linguagem arquitetônica de lá, a gente trabalha muito com as texturas, então são elementos aqui verticais para não precisar colocar um super revestimento nessa parede, mas também não deixar ela tão sem graça. Deixamos aqui os pontos de ar-condicionado do jeito que estava lá, que ele queria manter. Fizemos uma nova pontuação de iluminação e também a gente coloca muito a parte dessas frases motivacionais. Então, são mini pílulas que eu chamo aqui no escritório que é importante ter. A gente tá fazendo um projeto de uma clínica de odontologia que também a gente trabalhou com as linhas de forma muito a realçar sorrisos. E em cada curva do sorriso, né, que a gente foi fazendo nas paredes, a gente coloca uma frasezinha que são essas pílulas que fazem o cliente fazer essa conexão de nessa clínica eu tenho esse resultado de um sorriso que muda a vida, que abre portas, então isso é bem legal. E aqui a gente colocou daí essas frases motivacionais, mas frases que fazem sentido em trazer essa cultura da empresa nas paredes. Então às vezes tu tá aqui mexendo no computador, daí dá uma viajada e olha ali que a cultura da empresa é acima de tudo, defender a liberdade, tarana. Fala, putz, é o que eu preciso, entendeu? Então, são coisas que acontecem. Tanto que aqui no escritório, eu vou deixar uma foto também. O nosso lema por aqui é que a nossa arquitetura, ela não é só para deixar bonito, é para gerar boas experiências. Então, a gente tem na nossa parede aqui, mais arquitetura, mais experiências. Até na fachada ali do estacionamento também tem uma parede gigante disso, porque esse é o legado que a gente quer deixar. E aí pra cá a gente tem o administrativo, essa é uma estante que eles já tinham e eles queriam manter. Então a gente acoplou ela nessa nova parede. Então como a parede era nova, a parede podia ser sob medida. E a gente acoplou essa estante. Então uma forma que a gente fez de aproveitar o material deles e economizar nesse quesito aqui. Pra cá a gente criou essas bandeiras que a gente chama pra puxar as persianas por trás. E aqui a gente tem daí a vista das vegetações, tá? Então dessa forma a gente consegue entender bem certinho o que o cliente precisa. Outra coisa que a gente faz na primeira etapa do nosso projeto é a gente fazer uma análise de entender o que o cliente quer passar. Então a gente já conversou sobre essa alta percepção de valor, sobre esse alto ticket e tudo mais, essa segurança, mas também a gente precisa saber o que ele precisa colocar nesse espaço aqui. É computador de CPU ou é aquele all-in do monitor que tem tudo? Vai precisar de impressora? Vai precisar de uma área de servidor? O que precisa? Porque tudo isso ocupa espaço físico. E se não é previsto, vai virar gambiarra lá no dia a dia. Então aqui a gente já prevê tudo isso. Para cá, daí a gente tem o lavabo da equipe, ele não quis daí investir muito no lavabo da equipe, deixou algo mais assim. De novo, a gente tentou trazer um pouquinho de natureza pra cá, mesmo que seja num quadro, não precisa ser, né, algo de uma super parede verde, enfim. Aí aqui, a copinha também tinha bastante coisa já lá, então a gente já aproveitou o que a gente podia aproveitar e criou daí esse outro espaço aqui, essa mesa recolhe. De novo, a gente coloca aqui essas mensagens, né, essas frases motivacionais que fazem sentido com a cultura da empresa. Bom, sala de produção, foco, produtividade. Vamos entrar agora na parte da sala de reunião. Aqui é onde o cliente tem acesso, aqui é onde o cliente, né, tá num ambiente mais seguro, vamos dizer assim, para que ele possa, enfim, resolver o problema dele. Então a gente trabalhou muito com a madeira, é uma madeira de um tom mais nobre, porque se a gente colocasse aqui um freijó, que é uma madeira um pouquinho mais alaranjada, ela é um pouco mais divertida, vamos dizer assim. Se fosse uma madeira muito clarinha, não ia passar essa credibilidade que ele queria. Então a gente trouxe essa madeira, é uma madeira, vou deixar aqui na tela, é uma madeira mais nobre para trazer essa credibilidade. Pra cá a gente tem a TV, então, e aqui a gente brinca muito com essas texturas, né? A gente colocou essa pedra de Nero Marquina, que também é um elemento super elegante, é uma pedra elegante, para trazer essa credibilidade que ele queria, com esse ripado também na madeira, e de novo aquele bandô para trazer essa conexão, né, com o ripado aqui do painel, mas também para esconder essas persianas. Aqui a gente tem a TV, a gente colocou nessa parede aqui 3 arandelas remetendo os 3 poderes. Então foi de uma forma intencional, mas porque a gente possa, né, trazer essa sensação para o cliente de que tudo aqui é de forma muito justa. A mesa, que é super importante, essa mesa com linhas arredondadas, uma por conta da circulação, né, para não ficar uma quina aqui, e outra que quando a gente tem linhas mais arredondadas, tá vendo a projeção dessa mesa aqui, ó? Se a gente fosse puxar daqui uma linha para o centro, onde que cai o centro? Aqui. Daqui para o centro, aqui. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a mensagem que as formas estão passando aqui seja uma mensagem de centralização, de estamos todos focados em um
uma resolução, uma solução para isso daqui. Quando eu tenho linhas totalmente retas, é meio que cada um olhando para um lado, tá? Essa sensação que o nosso corpo tem ao estar em contato com esse tipo de forma, principalmente numa mesa, principalmente numa negociação. Então, quando a gente tem essas linhas orgânicas, a gente fica mais aberto, né? O nosso cérebro fica mais aberto a ter essa conversa. Claro, existem outros fatores aqui que também influenciam, mas essa é uma das formas que a gente usa com base na neuroarquitetura para justamente trazer essa solução para o cliente. E aí, de novo, a gente precisa, aqui a gente trabalhou com um pé, né, em metal, e aí ele vem até em cima, aqui as caixinhas de tomada, tudo isso tem que ser previsto. Por quê? Aqui a gente não tinha tomada de piso no chão, a gente teve que puxar por aquele móvel ali. Eu já vou te mostrar, porque eu tô te mostrando a parte bonita, né? Já vou te mostrar como que a gente faz isso aqui virar vida real mesmo, qual que é o passo a passo. Tem um documento que a gente faz que é onde resolve a vida do cliente. Ali tá tudo previsto. Senão ele vai lá e chama a marcenaria e fala, coloca aí, faz a mesa pra mim. E aí, no meio do caminho, não tem tomada. Da onde que puxa essa tomada? E aí começa as canaletas da vida, né? E aí o negócio não funciona. Aquilo que ele queria passar de credibilidade já se perde quando eu entro num espaço e vejo que tem um monte de canaleta, um monte de coisa de fio solto que não foi pensado. Então, eu já fico um pouco assim com o pé atrás. E isso o nosso cliente também percebe, porque é esse tipo de... Essa falta de planejamento que ele encontra, às vezes, numa lojinha da esquina, numa padaria da esquina. E aí ele fica tipo, tá, eu tô aqui pagando um ticket médio de 20, 30 reais, tá tudo bem. E aí ele associa isso quando ele vai fazer uma situação desse tipo que envolve processos de 100, 200, 300 mil reais. E aí ele fica, não, mas peraí, eu pago aquilo ali 20, 30 reais e aqui ele tá me cobrando 200, 300 mil, mas o espaço não tá me passando essa mensagem. Então é isso que a gente tem que desassociar da mente do nosso cliente quando a gente quer fazer um bom planejamento e cobrar mais pelos nossos serviços, né? Porque aqui ele realmente resolve bastante BO. E aí aqui a gente tem a estante. De novo, essa estante, ela passa essa credibilidade com livros, com esculturas, com troféus, com coisas que fazem o cliente se sentir seguro de que não é só um estagiário conversando comigo, existe todo um embasamento científico e teórico que vai resolver o meu problema. E isso a gente tem que demonstrar. Essas estantes são fundamentais para isso. E de novo, uma vegetação para trazer um ponto ali de calmaria de, olha, no fundo somos humanos, no fundo a natureza é o que nos rege, né? Outro ponto importante é a gente pensar em texturas para a parede. Nem sempre só pintar fica um negócio interessante. Então aqui a gente tem bastante textura, que é o ripado, que é a pedra. Aqui a gente tem a textura da mesa, né, que é um MDF cinza. E aqui na parede a gente trouxe, então, um papel de parede que ele é um cinza leve, mas com uma certa textura, uma certa informação. Então, de novo, esse cuidado, né, o cliente perceber que esse cuidado no todo é algo que realmente aumenta a percepção de valor dele. Bom, saindo pra cá, voltamos pro corredor, certo? Estão se achando por aqui, lembrando lá da planta, posso deixar a planta de novo por aqui, olha onde é que a gente tá. E agora a gente vai pra sala do advogado principal, né? Então, a sala do advogado principal, que a gente teve que trabalhar muito essa percepção de valor para que ele pudesse realmente cobrar mais pelos mesmos serviços que ele já vinha fazendo e que numa salinha simples não estava passando isso. Olha só essa sala aqui. É uma sala que passa essa imponência, essa masculinidade, essa conexão dele com São Paulo, com a advocacia, com elementos elitizados como vinhos, enfim. Então, tudo isso a gente passa nessa sala aqui. Mas vamos por partes, né? Vamos começar por aqui, então. A mesa dele é uma mesa grande, se não me engano, tinha 2,30 metros essa mesa aqui. E nós colocamos daí essas formas, que são formas um pouco mais elegantes. Então, essa base metálica aqui, ela sobe aqui na mesa. A gente criou esse triângulo aqui, que fica um pouco diferente também, para realmente mostrar que, olha, não é comum, não é só mais uma mesinha comprada de forma pronta. Nós pensamos, então, formas diferentes de trazer isso. Aqui a mesa dele em si, né, atrás a gente tem as persianas, de novo, aquele bandô em madeira para trazer essa conexão com a natureza, ao mesmo tempo que esconde lá os trilhos, porque aqui a gente fez de uma forma estratégica, porque a gente não queria fazer reforço no gesso, a gente não queria mexer nisso. Então a gente veio com a marcenaria na frente, colocou aquilo ali, ficou muito elegante e também não precisou atrasar a obra. Então, muito das estratégias que a gente usa nos nossos projetos tem base na neuroarquitetura, tem base na essência e percepção de valor do cliente, mas tem muita coisa também que é baseada em como que a gente tem um espaço físico. Então, nem tudo dá para fazer no tempo que a gente tem, no orçamento que a gente tem. Então, a gente faz, né, essa análise já na criação, porque às vezes as pessoas chegam pra gente com super referências maravilhosas e a gente fala, beleza, dá pra fazer, só que isso, do jeito que tá lá o teu apartamento, a gente vai ter que quebrar o gesso e fazer de novo, vai ter que fazer um reforço estrutural, vai ter que fazer outras coisas. Você tá disponível para isso? Se tiver, tranquilo. Eu sempre falo, na construção civil tudo dá para fazer. Só que tem
tempo e tem dinheiro para isso, né? Então aqui a gente colocou essa estratégia. Para cá a gente tem a sala a estante, né? Então, os ar-condicionados a gente manteve. Aqui a gente colocou uma TV. E pra cá foi importante, porque tá vendo que essa mesa não tem conexão com a TV? Então, a gente teve que passar pelo piso isso daqui. Então, foi um ponto de atenção, porque ele queria ter essa coisa mais solta, né? Da TV. E aí, uma estante que lá no fundo a gente também trabalha com uma pedra cinza. Ou seja, a textura de pedra traz sempre pra gente a sensação de elegância. Porque quando as construções clássicas foram criadas, foi usado muito mármore, muita pedra. E isso traz uma sensação de solidez pra gente. Então, quando a gente, né, viaja, vai pra Europa, vê todos esses elementos lá, a gente tem essa conexão de que isso é sólido, que isso é duradouro, né? E aí a gente aplicou aqui atrás, na frente, essa estante. Então, que ela engloba, né, os objetos de decoração que, de novo, passam essa sensação de credibilidade, sejam troféus, sejam elementos da vida dele. Aqui a gente colocou uma arandela para dar um toque ali de iluminação também nessa parede. A arandela tem aqui e tem aqui. Ficou muito legal esse projeto. E elementos que vão remeter essa credibilidade dele. E a parte aqui que é cobla TV, ar-condicionado, enfim, coisas que precisam, certo? Aqui a gente também tinha arquivos, coisas que ele precisava. E uma iluminação cênica aqui, então esse trilho ele é de forma cênica para realçar esses objetos de decoração. Então a gente tem um efeito de luz e sombra bem legal. Aí aqui nós temos então o lounge que eu tava conversando, né? Esse lounge a gente colocou um tecido de couro. Esse couro, de novo, é um elemento mais sério, mais masculino, que passa essa credibilidade que a gente queria. Uma mesinha baixa, né? Então não existe um super bloqueio entre quem tá sentado aqui numa reunião e quem tá aqui. E claro, eu tô falando de cliente, mas um fornecedor, alguma negociação um pouco maior que envolve outras pessoas, poderia facilmente ser feita aqui e passa, né, esse poder, vamos dizer assim, isso aqui é um pouco feio falar isso, mas passa um pouco esse poder para a mão desse advogado, porque ele é o dono daquilo ali. Então, estamos indo no habitat dele, né? Ele tem um pouco mais de poder nessa negociação do que qualquer outra pessoa. Não seria a mesma coisa se ele fosse na casa do cliente atender. Ele não conseguiria passar toda essa credibilidade só ali com uma roupa, né? Ele tem toda essa estrutura, esses elementos que ajudam a passar essa mensagem que ele é um profissional fora da curva. Então, para cá a gente tem essa parte do tapete, as poltronas, né? Um pouco de vegetação, elementos que remetem um pouco do que a gente tem lá fora para cá, para não ficar aquela coisa de que parece que é outro espaço, não. Itens do direito, aqui a adega dele. Essa adega, a gente tem a adega refrigerada que ele pediu e a adega como se fosse realmente para expor os vinhos, né? Então a gente posicionou os vinhos de forma bem diferente, bem conceitual para trazer de novo esse elemento. A parte de vinhos, né? Esse mundo dos vinhos, ele traz consigo um pouco dessa elegância. Então a gente trouxe, né? Deu uma pincelada, pegou um pouco dessa elegância para que a gente possa trazer essa mensagem para cá também. Aqui, essa pedra, né, então é um nicho gigante de pedra, até a gente tá fazendo uma casa, porque aqui no escritório a gente tem 2 times, né, projetos comerciais e projetos residenciais. Então a gente aplica a neuroarquitetura no todo, mas para cá é fazer o meu cliente ganhar mais dinheiro, aumentar a percepção de valor dele, aumentar o ticket médio, e na casa gerar mais experiências com a família, melhores momentos com a família. Então, no fim, é gerar boas experiências, mas a gente tem os nossos times especializados. E a gente tá fazendo uma cozinha, assim. Se você não acompanha a gente lá no Instagram, no h+.arc, que é focado em projetos residenciais, você vai ver essa cozinha por lá, a gente adora ela. Você pode acompanhar um pouco do processo do projeto e obra dessa cozinha, que tem um nicho gigante maravilhoso. É uma estratégia que a gente usa bastante. E no carolesmanioto.arc é onde a gente concentra os nossos projetos comerciais e eu dou várias orientações lá para você de como aumentar realmente a percepção de valor, seja num escritório de advocacia, contabilidade, numa clínica de fisioterapia, numa loja, numa padaria. Então a gente trabalha muito todas essas estratégias a depender aí do segmento dos nossos clientes. Nós mergulhamos a fundo para realmente trazer essa solução, porque é uma solução com base na neurociência. Mas voltando aqui rapidinho, então, para a parte da adega dele, aqui a gente tem toda essa credibilidade, aqui a gente guarda algumas coisas, e aqui nessa estante como um todo a gente tem alguns segredinhos, que daí é sigilo, não posso falar, mas pensando, né, na segurança do nosso cliente, nós conversamos com ele elementos que poderiam aumentar essa segurança e a gente colocou aqui em outros elementos também do espaço. Isso é bem importante. Então eu tô falando de câmeras de segurança, elementos que a gente precisa colocar e guardar com mais segurança em si, então tudo isso a gente pensa porque é super necessário, né? Para cá, daí a gente tem, então, essa área de estudos. Ele pediu para que fosse feita uma área de estudos
longe da mesa dele em si. Então lá tá na mesa dele, tá com as coisas dele, ele não queria estar ali. Isso é muito legal, porque uma das bases da neurociência é a gente usar o espaço a nosso favor. Eu até fiz um vídeo aqui pro canal, não sei se saiu ainda, mas se não saiu logo vai sair, é em relação ao TDAH. Quartos para quem tem TDAH. E isso justamente, ele não tinha relatado nada pra gente que ele tinha, né, TDAH na época, mas ele justamente falou que ele queria um espaço separado pra se concentrar. Então tá vendo que até um espaço voltado pra parede é um espaço que ele tá ali pra aquele momento, pra conseguir fazer os estudos dele, tá? Aqui, ó, é onde tá aquela porta, e tá vendo que nem parece que tem uma porta aqui, ou seja, esse friso aqui, esse friso aqui e todos os outros que a gente desenhou, e ainda colocou um quadro na frente, é essa porta que tá aqui atrás. Então nem parece que tem uma porta aqui atrás. E aqui o lavabo do sócio também. Ele também falou que não queria investir muito. Aqui a gente trabalhou mais com pintura e de novo um ponto de vegetação no quadro. Essa é uma estratégia muito boa para quem não quer vegetação, enfim, natural. Entre colocar natural e artificial, então coloca um quadro que remeta a alguma coisa, mas não coloca artificial, que artificial parece flor de defunto, flor de velório, porque daí fica aquela coisa, aquela energia parada ali, não fica legal. E aí toda a iluminação a gente pensou para realçar, né, tanto aqui na mesa central dele, como iluminação geral, iluminação de efeito, como o trilho, a arandela, todos esses detalhes aqui. Ó, aquilo que eu falei, onde é que eu vou colocar a iluminação, Carol, aqui? Não sei, vai vir um quadro aqui, não vai? Então aqui a gente colocou uma iluminação, porque aqui vai vir quadro. E o resultado final foi esse, lá atrás, ó, onde a gente tem a sacadinha técnica, tudo certinho. A gente também trabalhou um pouco de cor, e aí a gente tava entre o azul e o verde. O verde, né, azul, verde, são elementos da natureza, são cores da natureza que a gente encontra facilmente e nos traz um pouco de calma quando a gente tem contato. Então, a textura, né, são texturas que a gente também trabalhou bastante. Esse aqui é um linho, esse é um linho, só que esse é um bege. Aqui é um couro preto. Então, são elementos da natureza que vão fazendo essa conexão. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui no escritório são as texturas. Então, olha só, aqui eu tenho linho, aqui eu tenho um tapete, né, o quilim que a gente chama. Aqui eu tenho mármore, aqui eu tenho madeira, aqui eu tenho metal, aqui eu tenho couro. Aqui eu tenho pedra, tenho metal de novo, daí eu tenho iluminação. Tudo isso, né, tem madeira, tudo isso traz uma sensação, uma visão geral desse espaço para quem tá ali nele. Então é uma forma de a gente passar a informação só com as texturas. Imagina toda a composição que eu te mostrei aqui. Aí você deve estar se perguntando, né? Bom, Carol, lindo, maravilhoso, adorei as estratégias, e agora? Como é que eu transformo isso em obra? Aqui no escritório, a gente tem a terceira etapa do nosso método, que é a habilidade técnica. Então, a gente usa ela em todo o processo, mas aqui a gente documenta tudo. São mais de 1.300 itens que a gente tem um checklist para analisar. Então, lâmpada, qual que vai ser a lâmpada? Qual que vai ser a luminária? Qual que vai ser o IRC dessa lâmpada? Onde que posiciona? Qual que é o ângulo de abertura? Qual que é a temperatura de cor? Qual que é o fluxo luminoso, luminância? Tudo isso a gente tem que pensar de uma lâmpada. Agora imagina do todo, né? Marcenaria, qual é o puxador? Qual é a lâmina? Qual é a espessura? Vai ter painel? Não vai? Como vai ser encaixado? E se precisar retirar? Muita coisa. Então, a gente deixa tudo documentado aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, é a parte de iluminação, a gente deixa tudo certinho, com as cotas do que precisa ser feito, os detalhes, né? Toda a lista de compra também para os nossos clientes, ó, são tantas luminárias, vai lá, compra, ponto de tomada. Lembra que eu falei que não dá para simplesmente ir criando e depois não saber se vai funcionar? Então, as tomadas, porque não tem coisa que me irrita mais que entrar num lugar que não tem tomada onde a gente precisa, tá? Então, tudo aqui a gente criou, parte de tomadas, quantitativos também. Parte de câmeras, né? Então a gente fez reunião com o pessoal de câmeras, isso é bem legal em projeto comercial, porque nós criamos o projeto e nós temos conhecimento geral de construção civil, né? E aí a gente senta com cada fornecedor de câmera, ar-condicionado, segurança, enfim, para fazer uma orientação geral. Por quê? Às vezes eles podem simplesmente, sem falar com a gente, colocar uma câmera num lugar que depois entra uma marcenaria ou entra uma folhagem, algo do tipo, e bloqueia completamente o acesso de câmera, e estava previsto em projeto. Então, a gente faz esse intercâmbio, né, entre esses setores para realmente lá no final ser a melhor solução para o nosso cliente. Então, forro, a parte de onde vai cada revestimento. Lembra que eu te falei? Aqui vai pedra, aqui vai textura, aqui vai papel de parede? Tá, mas qual papel de parede? Qual é a quantidade de papel de parede? Onde inicia essa colocação para evitar que tenha retrabalho ou para evitar que tenha desperdício? Então, tudo isso a gente já prevê aqui, tá? As vistas, onde vai ser colocado cada coisa, onde vai ser colocado o revestimento, rodapé, ó, aqui início da paginação. Por que é início da paginação aqui? Porque é onde a gente vai ter menos recorte, ou seja, menos perdas. Então são várias pranchas, parte de esquadria, parte de marcenaria, parte de pedras, tudo isso a gente tem que deixar muito bem organizado e documentado para que o nosso cliente consiga executar da melhor maneira. E esse é um documento que assegura o cliente. Às vezes, muita gente, né, faz obra sozinho e aí fica aquela coisa do tipo,
Vou chamar a marcenaria e falar mais ou menos o que eu quero. Vou chamar a marmoraria e falar mais ou menos o que eu quero. Você tem certeza que você vai conseguir lembrar de tudo que você falou? Mas se ele chegar depois pra ti e falar, não, mas isso não foi pedido, isso não foi solicitado, isso não tava no orçamento. E aí vem os adicionais. Então são coisas que te assegura de que tudo foi pensado, tudo vai ficar dentro do teu orçamento. Quando as pessoas perdem o controle de obra, é porque justamente elas não tiveram essa documentação que assegura, né, o fato de, olha, tudo que eu preciso ser executado tá aqui. Quanto que custa? Ah, tanto. A gente já teve vários clientes que se livraram aí de custos extras, né? Porque a gente também lida com o ser humano, não dá pra dizer que o fornecedor tá fazendo de má vontade, mas bons fornecedores pedem os projetos justamente para que isso fique documentado. E muitos clientes nossos já se livraram de pagar coisas a mais, ou até 2 vezes a mesma coisa, porque eles falaram, olha, o teu orçamento está conforme o projeto. E no projeto está escrito que precisava disso daqui. Se foi algo que você não nos orientou, que não estava no projeto, que você não pediu e aí você está pedindo lá na hora, nada mais justo do que pagar esse a mais. Mas muitas vezes são muitos detalhes, gente. É muita coisa que envolve uma obra. Muitas vezes o fornecedor não lembra que aquilo foi acordado. E quando tá ali, que tá detalhado no projeto, você não precisa pagar por isso. E geralmente eles falam, não, realmente, estava no projeto, fica tranquilo, tá? Então essa é uma solução muito boa se você gosta de economizar e ainda ter um resultado de altíssimo padrão, como é o caso aqui, e não se incomodar aí durante o processo de obra. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, que tenha te ajudado, né, a entender um pouco mais como que funciona esse processo para aumentar a percepção de valor aí do teu consultório, do teu escritório, do teu espaço comercial. Eu sempre falo, né, o nosso melhor vendedor é o nosso espaço físico, que ele passa uma mensagem, já mostra, já cria um preço ali na cabeça do nosso cliente antes mesmo que a gente fale qualquer coisa. Lá no nosso Instagram você pode acompanhar muito mais os nossos projetos e por aqui também tem vários projetos que eu explico aqui no escritório que a gente para um tempinho aqui da nossa produção para explicar para você, para levar mais esse conhecimento, porque a gente realmente acredita que quanto mais arquitetura bem pensada na vida das pessoas, mais boas experiências elas vão viver. Ah, e se você quer um projeto nosso aqui do escritório, nós atendemos Brasil inteiro, o primeiro link da descrição, você vai entrar no nosso site, lá tá tudo explicadinho como que é o nosso método, e no botão do WhatsApp você pode conversar com o nosso time comercial. Eles vão te chamar, vocês vão fazer uma reunião, entender tudo o que você quer pro espaço, e dessa forma a gente vai aplicar tudo isso aqui, todo esse olhar personalizado aí no seu espaço comercial ou na sua casa. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado, e a gente se vê numa próxima. Tchau!